Está no ar o Jornal Regional. Estamos iniciando mais uma semana do nosso Jornal Regional, trazendo para você o que é notícia nas cidades e no país. Vamos às manchetes de hoje. Polêmica em Rio das Ostras. Vereador é acusado de importunar mulher em gabinete. Câmara Municipal de Teresópolis retorna nesta terça-feira após feriado, sob a expectativa de comissão processante. Um jacaré é resgatado em plena rodovia BR-116 no município de Magé. Guapimirim lança programa para incentivar protetores de animais independentes. E ainda outras notícias das cidades, plantão policial, previsão do tempo, está começando o Jornal Regional. Bom, vamos iniciando a edição de hoje com uma notícia que importa e interessa a estudantes de vários municípios. Estão abertas as inscrições do vestibular CEDERJ, um total de 7.518 vagas em 17 cursos para o primeiro período letivo, melhor dizendo, do ano de 2024. Todos em nível de graduação, na modalidade de educação à distância e em regime semipresencial nos polos regionais do CEDERJ, que é administrado pela Fundação CCERJ, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. O prazo vai até o dia 12 de novembro, o link para inscrição você confere aí na tela e a taxa tem um valor de R$ 89,90. Os aprovados serão alunos matriculados em uma das 7 instituições de ensino superior do consórcio CEDERJ, que tem o Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Cove da Fonseca, a UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, UF, a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, e ainda a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro tem 43 polos CEDERJ, onde os alunos realizam atividades presenciais, como aulas em laboratório, avaliações e tutoria. Nesse vestibular, a região dos Lagos passa a contar com mais uma unidade, que é o Polo CEDERJ de Búzios, com oferta da licenciatura de turismo pela Unirio e também a pedagogia pelo UENF. Fica na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no Alto da Marina. Bom, vale lembrar que o CEDERJ tem polos em Petrópolis, Teresópolis, Rio das Ostras, Três Rios e Volta Redonda, entre outros. Falando em Teresópolis, a Câmara Municipal retorna às suas atividades depois de uma semana, em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Isso porque as sessões são às terças e quintas, e a sessão da última quinta não aconteceu devido ao feriado. E a expectativa desde a semana passada é justamente sobre a análise dos vereadores sobre um pedido de comissão processante apresentado pelo senhor José Edson, funcionário da SEDAI de Teresópolis, que aponta omissão e negligência do prefeito Vinícius Clausen em contratos firmados pelo governo municipal com a empresa Econstrur, que foi alvo de uma CPI da própria Câmara Municipal. Bom, nós estaremos acompanhando porque a comissão processante ela pode determinar o afastamento e até a cassação de um mandato. Ou seja, se ela for aceita, pode vir a comissão a acontecer sem o afastamento do prefeito ou com o afastamento do prefeito. E não sabemos se isso também será tudo decidido no mesmo dia. A comissão, a CP, comissão processante, sendo acatada pelos vereadores, pode causar aí mudança até no governo. Vinícius Clausen pode ser afastado, assumiria o vice, Ari Boulanger, ele permaneceria no cargo. Semana depois aconteceu o impeachment, o Ari está disposto a se manter, ele já teria dito nos bastidores que não tem vontade de ser o prefeito da cidade, pelo menos o que muitos alegam, mas não houve nenhuma declaração pública do vice-prefeito. Então vamos aguardar o que pode ou não acontecer em Teresópolis a partir desta terça-feira. Falando agora de Petrópolis, em 3 anos de atuação no município,
A ONG Lene da África já qualificou profissionalmente mais de 300 jovens e adultos de comunidades. Com foco na área da beleza, as inscrições para novas turmas estão abertas para quem tem mais de 16 anos. São 25 vagas para cada modalidade. Tem massoterapia, design de sobrancelhas, extensão de cílios, manicure, barbearia, entre outras. A capacitação ocorre em 2 etapas, com duração de 4 meses, com aulas uma vez por semana e eventos voltados para o desenvolvimento das funções. As aulas são gratuitas, mas os alunos precisam adquirir um kit de camiseta e apostila em parcela única de R$ 70. As inscrições devem ser feitas pelo telefone que aparece na sua tela, DDD 24 99982 3870. Bom, vamos seguindo falando dos municípios. A Prefeitura de Guapimirim, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, lançou o Guapimirim Pet. É um programa de protetores independentes para que esses acolham cães e gatos em estado de abandono pelas ruas da cidade. As inscrições estão abertas e vão até o dia 27 de outubro. Podem participar pessoas físicas residentes em Guapimirim que acolham animais domésticos e comunitários de forma frequente, recolhendo-os das ruas e mantendo-os em abrigos voluntários ou locais apropriados, providenciando alimentação, cuidados com a saúde e encaminhando-os para vacinação e castração. Os interessados devem apresentar os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e atestado veterinário que comprove o bem-estar animal. Os protetores independentes terão de informar contatos como telefone e e-mail e a quantidade de animais abrigados. Depois do cadastramento, técnicos da Coordenadoria de Bem-Estar Animal farão uma vistoria no local para garantir as condições, ou melhor, verificar essas condições. As inscrições podem ser feitas no container do Parque Pet, que funciona na Avenida Dedo de Deus, de quarta a sexta-feira, das 9 às 16 horas em dias úteis. Lembrando mais uma vez, até o dia 27. Falando em animais nas cidades, um jacaré caminhava pela BR-116-RJ, na altura do bairro Parque Veneza, em Magé, na noite da última sexta-feira, 13, e acabou sendo capturado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi contido por agentes do 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente e encaminhado em segurança para a APA de Guapimirim. Uma família que estava dentro de um veículo parado no acostamento registrou e postou em redes sociais o momento em que o réptil sai do canteiro, vai até o meio da via, quase atropelado por um caminhão, mostra as garras e retorna para o canto, passando bem ao lado do carro. Além desse caso em Magé, outros 4 jacarés foram resgatados entre a manhã e a noite da sexta-feira em diferentes pontos do estado do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, as chuvas, aumento dos níveis de lagoas e alagamentos podem ter contribuído para que os animais se perdessem. O PROCON de Rio das Ostras, em conjunto com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, visitou diversos estabelecimentos comerciais, em especial mercados, para garantir o cumprimento de legislações que visam a proteção dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. O objetivo foi fiscalizar e exigir que os estabelecimentos se adequem às normas legais para que sejam garantidos os direitos previstos em leis federais e municipais. E agora a gente traz uma denúncia de Rio das Ostras com Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, onde um vereador teria forçado o beijo de uma visitante da Câmara Municipal. A polícia está apurando o crime de importunação sexual. Confira, VT. A Polícia Civil apura um crime de importunação sexual dentro de um gabinete, aqui na Câmara de Vereadores de Rio das Ostras. O fato aconteceu no início de setembro. Segundo as investigações, uma testemunha procurou a delegacia para denunciar o vereador Joelson Vinícius Honorato do Carmo, do PV, alegando que o mesmo teria tentado forçar um beijo dentro do gabinete do vereador João Francisco. No momento, João Francisco estava participando de uma sessão no plenário e Joelson estava com a vítima e uma outra testemunha dentro do gabinete. Em uma postagem publicada nas redes sociais, alega a participação do vereador João Francisco em um possível estupro, mas a Polícia Civil desmentiu a versão. Disse apenas que o caso de importunação ocorreu no gabinete do vereador.
A nossa equipe tentou conversar com o vereador Joelson Vinícius Honorato do Carmo, o Joelson da farmácia, porém ele não respondeu aos nossos questionamentos. O vereador João Francisco emitiu uma nota comentando sobre o caso. A nota enviada à imprensa diz que o vereador João Francisco não teve absolutamente nenhuma participação no incidente que está sendo investigado. A outra parte da nota diz que o vereador João Francisco é firmemente contra qualquer forma de violência, especialmente aquelas direcionadas às mulheres. E completa ainda que ele e seu gabinete estão à disposição das autoridades policiais, do judiciário, da imprensa e da população para colaborar no que for necessário. Vale lembrar que o vereador Joelson da farmácia do PV assumiu o mandato recentemente como suplente. Ele ficou no lugar de Vanderlan Moraes da Hora, preso em uma operação do Ministério Público no início de julho. A advogada Mariângela de Castro esclarece os pontos que caracterizam um crime de importunação sexual. Passar a mão em lugares com conotação sexual, aquela insistência exagerada que muitas mulheres enfrentam, principalmente no carnaval, e o beijo roubado. O beijo roubado é sim considerado importunação sexual porque ele ultrapassa os limites, né? A pessoa acessa uma esfera pessoal, íntima, sem autorização. E é muito importante que as pessoas entendam que o consentimento é o que vai configurar ou não configurar a importunação sexual. Vamos agora às notícias policiais. Em Macaé, quase 7 quilos de maconha foram apreendidos durante uma ação policial na manhã do sábado, dia 14. Segundo a PM, homens do Batalhão de Ação com Cães, em conjunto com agentes do 32º BPM, vasculharam um terreno abandonado na comunidade Nova Holanda, quando encontraram cerca de 6,5 kg de maconha. O caso foi registrado na 123ª DP. Seguindo ainda, falando da região, 2 homens foram assassinados no intervalo de menos de 6 horas, também em Macaé. Os crimes estão sendo investigados pela Polícia Civil. O primeiro aconteceu no bairro Barreto, onde Genilson Santana Dias, de 49 anos, foi morto com vários tiros no portão de casa. A 4 quilômetros dali, em outro bairro, Jardim Aeroporto, André Lucas Belmiro dos Santos, de 22 anos, também foi morto a tiros. Ele trabalhava numa farmácia fazendo entregas de bicicleta e voltava para casa quando, por volta de 10 da noite, foi atingido. A polícia de Macaé está investigando os casos. Em Petrópolis, na região serrana, agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar tiveram informações de local suspeito de servir como esconderijo de drogas no bairro Independência. Os agentes estiveram no local e localizaram 154 pinos de cocaína, um simulacro de pistola e um carregador de fuzil. O fato foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia. Bom, a gente vai chegando ao final deste giro, destacando mais um homicídio registrado em Teresópolis durante esse período do feriadão. O jovem Jefferson foi assassinado no bairro da Fonte Santa, morto a tiros. A polícia ainda investiga motivação e autoria do crime. Foi o segundo homicídio em menos de uma semana, né? Porque dias antes, como a gente também já havia informado, um irmão, né? Uma briga de irmãos no bairro Jardim Meudon, um jovem de 18 anos acabou matando com golpes de faca o irmão de 23 anos após uma desavença. Segundo o autor do crime, a vítima estaria alcoolizado e drogado e ele acabou agindo em defesa própria. E realmente o número de homicídios continua crescendo em Teresópolis, a maioria deles com características de execução, como o caso do Jefferson, morto no bairro da Fonte Santa. Porém, a princípio, a polícia ainda não divulgou qual seria realmente a motivação. Vamos aguardando e acompanhando. A gente vai chegando ao final desta edição, agradecendo a sua companhia e agradecendo também a nossa equipe técnica. Um abraço e até a próxima edição.